Está se iniciando segunda temporada do Que Não Fazer em Vendas na Vesa TV. Uhul. Bom dia, boa noite, boa tarde, Luiz. Tudo bom, irmão? Meu querido, que bom estar aqui de novo. Que bom estar aqui com você. Muito bom, muito bom. É isso aí, depois de uma primeira temporada com 15 episódios curtinhos ali de 15 minutos, estamos entrando na nossa segunda temporada, dobrando o tempo. Porque a gente percebeu que era pouco tempo pra gente falar de tanta coisa, né, Luiz? O pessoal pedia mais, né? Isso foi legal. Foi legal porque teve interação, a galera pediu mais, sentiu dúvida, e a gente tá aqui agora com episódios maiores. Exatamente. E esses episódios maiores, eles são muito bacanas porque a gente vai detalhar alguns assuntos que a gente trouxe na primeira temporada, essa é uma primeira questão, e vamos poder também responder dúvidas suas nos nossos programas. Então, Vitão, coloca pra gente aí, do Luiz, coloca o GC do Luiz. Aqui, o meu eu sou Hugo Santos, autor, palestrante, consultor de vendas. Você ali no meu LinkedIn, LinkedIn IN lá, né? /Hugo Palestrando, você me encontra lá. Pode me chamar, colocar suas dúvidas sobre vendas, mas tem também o canal do Luiz Schmidt, né, Luiz? Opa, tamo junto, ó. Diretamente do Instagram, você tem lá vídeos, tem Reels, tem recortes dos nossos episódios anteriores aqui também. Então você acha lá, @Luiz Schmidt. Às vezes é um pouco mais difícil, mas tá aqui, ó. Você digita aqui, fica fácil. E aí você acha lá no Instagram e, novidade, vou ter caixinha de pergunta toda semana. Boa. Se você quiser interagir com a gente aqui, tiver com dúvidas, quer que a gente detalhe um assunto a mais, toda semana eu vou abrir uma caixinha de pergunta, você pode interagir e a gente traz aqui para responder. Uma forma de você também participar com a gente aqui, né, Hugo? Exato, porque no final das contas, o programa O Que Não Fazer em Vendas, a gente faz para você. A gente sabe, e essa brincadeira do que não fazer em vendas, né, que é a nossa proposta desde o começo do programa, é efetivamente demonstrar coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia e não deveria fazer. Isso é muito a partir das dúvidas. Então, você ajudando a gente a construir esses roteiros, essas dúvidas, e esse O Que Não Fazer em Vendas fica ainda mais bacana, fica ainda mais potente, né, Uma Luiz? coisa também, até complementando o que você falou, por que o episódio, o programa chama O Que Não Fazer em Vendas? Porque a gente está aqui para você mostrando que nós já fizemos muita coisa errada. A gente não está aqui porque nós estamos no Olimpo do nosso conhecimento, querendo ser aqui só consultores para você, falando coisas que não existem, que a gente nunca testou. Não, é porque a gente deu muita cabeçada e a gente sabe coisas erradas que a gente fez, que a gente não quer que você passe pelo mesmo caminho. É só isso. E hoje, essa série da segunda temporada, ela está destinada para você que é gestor, para você que é dono. E você vai perceber que a gente vai falar com você. Não que você que é o vendedor não vai ter esse assunto, não vai ter o seu papel aqui. Sim, nós somos vendedores. Mas muitas das coisas que a gente vai tratar aqui, a gente vai tratar sobre gestão. É com você que a gente quer falar, tá bom? Exatamente. Não, muito bem lembrado, Luiz. E nesse sentido, então, já vamos puxar o tema desse nosso primeiro episódio da segunda temporada aqui do Que Não Fazer em Vendas. Hoje a gente vai falar sobre métricas de vendas B2B. Irmão, o que é importante medir nas métricas de vendas B2B, né, Luiz? Ó, que nem churrascaria rodízio. Já chega pegando um negócio quente, irmão. Não vai fazer. Já tá pronto. A gente vai chegar com um assunto que é o assunto que muito provavelmente você está na cabeça, meu Deus, eu não sei o que fazer. Métrica. O que eu meço? Quais são as métricas que eu devo comparar? Então vamos começar por baixo. O episódio maior agora a gente pode detalhar, certo? Exato. Inclusive o seguinte, é muito legal para você, na primeira temporada, no episódio 4 da primeira temporada, a gente falou sobre previsão de vendas. Já era um início desse assunto. Mas hoje a gente vai segregar essas métricas para alguns tipos de operações de vendas. E aí até no sentido de que esses exemplos que a gente vai trazer de métricas sejam mais adaptáveis à sua operação. Pois, como o Luiz disse, a gente vai olhar muito aí para a gestão de vendas nessa temporada. E aí, indo no que não fazer em vendas. Boa parte das pessoas começam seus negócios medindo resultado de venda. Isso. Tem o time lá, eles não estão vendendo. Tá bom, por quê? Como que eu meço isso? Eu meço no valor vendido. Então vamos pensar o seguinte, indicador, ponto. O que eu vou medir? É o valor vendido? É o valor líquido? É o valor pago e recebido pelo cliente? São coisas diferentes. Por onde eu vou comissionar o meu vendedor? É pelo valor vendido? Então vamos pensar o seguinte, olha só. Primeiro, é importante se medir não só o valor vendido. Quando você mede só o valor vendido, você está sendo até muitas vezes injusto com o vendedor, que às vezes ele trabalhou o mês inteiro. Vamos imaginar, uma venda de cauda longa, uma venda um pouco mais complexa. Às vezes demora mais de um mês. E o vendedor trabalhou bastante naquela venda, só que ela não aconteceu. Só que você não mediu o trabalho dele, você mediu o fruto. Muitas vezes a gente erra porque a gente mede só o fruto, só o resultado, mas a gente não mede o caminho. Se não mede o caminho, a gente não sabe detalhar se ele está indo no caminho certo ou não. Eu não consigo orientar o meu time sobre isso.
Quer complementar alguma coisa? Sim, é nesse ponto que a gente fala muito, e você trouxe uma questão muito importante, né? Quando a gente fala de métricas de vendas, a gente divide em dois grandes caminhos. Lógico, a gente vai dividir em outros aqui ao longo desse episódio, mas as métricas de resultado, que é essa que o Luiz já começou a trazer aqui, né? Que são algumas métricas, a gente vai detalhar um pouco delas. Mas dali a pouco a gente vai falar sobre as métricas de desempenho, exatamente para esse caso que o Luiz trouxe. Porque muitas vezes o vendedor, a vendedora, ele está atuando, ele está trabalhando, ele está se movimentando. A venda não está acontecendo, são coisas que a gente vai falar aqui hoje, mas vamos falar em outros episódios também. Mas as métricas de desempenho servem para a gente olhar volumetria de atividade dos vendedores, das vendedoras e compreender o quanto de trabalho efetivo está sendo gerado, né? Mas vamos falar então primeiro das mais comuns, como você trouxe, Luiz, das métricas de resultado. Me dá dois, três exemplos aí de que são métricas de resultado que são importantes, essas mais de fundo de funil, que são importantes a gente medir em vendas. Beleza. Valor vendido. Boa. Valor vendido é uma métrica de resultado, sim, é o que a gente espera, ótimo. Margem. Uma coisa é eu medir valor, outra coisa é eu medir margem. Vamos pensar em serviço, isso é muito evidente. Quando eu vendo, às vezes eu vendi, fiz uma baita de uma venda, mas eu vou gerar prejuízo na minha operação. Então eu preciso medir margem. Beleza, vamos lá. Então, valor vendido, margem, taxa de conversão na última fase da etapa. Muito importante. Porque, vamos imaginar, por que eu estou falando de taxa de conversão? Eu estou falando de um pipeline, eu estou falando de um funil bem detalhado. Cada fase requer uma meta, ou seja, a meta do comecinho daquela fase ela é diferente do final da fase. A meta do começo é estabelecer um contato, a meta no seguinte é fazer uma apresentação, uma elaboração de oferta, depois a apresentação daquela oferta, depois uma negociação e depois um fechamento. Então, eu vou imaginar o seguinte, às vezes você está vendo o funil de vendas e você vê uma ampulheta, um negocinho que parece um funil, parece um coador de café, sabe? Você vai olhar isso, aí depois você olha o seu CRM e vem um negocinho de uma tabela, um do lado do outro, aí você fala, como é que eu faço isso? Eu tinha essa dúvida, meu amigo, também não sabia colocar as etapas. Então, imagina o seguinte, pensa no processo da sua venda. É uma venda mais rápida, ela acontece mais rápido. Eu vou lá, falo com o cliente potencial, apresento meu produto, ele decide se vai comprar ou não. Às vezes a venda acontece assim. Perfeito, é um produto especificamente. Mas eu tenho uma fase de pesquisa, eu tenho uma fase de apresentação, eu tenho uma fase de negociação ali, porque às vezes ela decidiu, mas ela vai falar com o esposo, vai falar com a esposa e tal. Beleza. Que fase que está o teu negócio, a tua oportunidade? Antes da oportunidade existem outras coisas também para entender como que está chegando. Aí a gente vai falar das métricas de desempenho, por exemplo, dos canais de inbound, dos canais de outbound. Fundo de funil. Cheguei num ponto de negociação. Eu tenho 5 oportunidades e eu só fechei uma. Por que eu não fechei as outras? Aí eu tenho uma taxa de conversão positiva e eu tenho os leads, as oportunidades perdidas, que aí sim é uma métrica que eu preciso entender quantas e depois detalhar essa métrica. Por que perdeu? Qual foi o momento que o vendedor perdeu? E aí você vai ali uma por uma detalhando ela. Exato. Tem uma brincadeira que você faz, eu não sei se é o Raul Candeloro, tive com ele inclusive no evento dias atrás, que fala sobre isso, né? Ele fala assim, imagina se um gerente de uma fábrica chegasse para o diretor dele e falasse assim, chefe, olha só, do 100% da matéria-prima que você entregou, que você comprou para a gente fazer os nossos produtos, nós usamos honradamente 10% e desperdiçamos 90% da matéria-prima. Pois é. Não, aqui no nosso processo de vendas a gente converte 10% das propostas. E tem gente que fala isso com maior orgulho. Essa questão que você está trazendo é muito importante. Quando você pega a métrica do topo do funil até o fundo dá 10%, talvez você tenha uma distorção dos números. Quando você olha o fundo do funil ali de apresentação de proposta, negociação e fechamento, você tem uma visão melhor do aproveitamento real daquelas oportunidades que chegaram quentes no fundo do funil. Daí, então, quando a gente fala de métricas de resultado, tem duas, me diga se faz sentido, né? Me chuta a canela que está aqui, ele está pertinho, que a gente chuta a canela aqui, no lá, outro, aqui, ó, dá para chutar, se faz sentido ou não. Eu gosto de olhar e entendo isso como métrica de resultado também, oportunidades quentes. Boa. Legal? Quanto de oportunidade qualificada esse vendedor tem trazido para dentro do pipeline dele. Eu gosto disso pelo seguinte, porque hoje o topo do funil de vendas, aquelas fases iniciais, principalmente para a gente que fala aqui nesse programa de vendas B2B, elas estão ficando cada vez mais longas. Sim.
como você trouxe, desde o primeiro impacto de marketing no processo todo, até o cara chegar e falar assim, não, vamos negociar, essas fases estão cada vez mais longas. Então tem um meio ali do funil que eu acho importante, que é a oportunidade muito quente. Legal? Segunda métrica, que são negociações efetivas. Sim. E aí a gente vai voltar nessa temporada a falar sobre funil de vendas, né, com uma forma mais detalhada. Mas, por exemplo, negociação. Cara, você está quente nessa negociação? Você está falando com o decisor? A dor levantada é uma dor forte? Então aquilo é uma negociação forte. Quantas negociações fortes, qualificadas, você tem ali no teu pipeline? Que aí vira Y, né? Sim. Pedidos ganhos, pedidos perdidos. Né? E eu tenho que medir os dois. Tem que medir os dois. Então, esse fundo de funil enquanto métricas de resultado, eles são. E aqui o que a gente está trazendo para vocês é que não é só proposta ganha, né? Mesmo ali no fundo de funil, tem essas variantes que são importantes. E dependendo do sistema que você usa, da planilha, planilha, dá até um arrepio, assim, quando fala gerir negócio com planilha. Mas tudo bem, né? A gente entende. Ainda vai desculpar, que a gente está começando essa jornada aqui com vocês ainda, então a gente vai desculpar um pouco o negócio da planilha, né? Mas outras visões que você tem ainda de fundo de funil, que são importantes, não somente de vendas ganhas, e aí essas outras questões, né, Luiz? Olha só, uma coisa que você falou que é importante. Negociações quentes, ou seja, oportunidades reais. Legal, vamos imaginar um funil de 3 fases. As 3 últimas, no meu entendimento aqui, poderiam ser oportunidades quentes, oportunidades reais, né? Negociações e fechamentos. Isso aí. Por que existiriam 3 fases? Oportunidade quente. Quando você não tem, como você faz isso? Você fala, e aí? Você, gestor, falando com o vendedor. E aí, como é que foi lá? Cara, foi bom, hein? Puxa, e aí? Mas o pessoal gostou. E aí, o que você está sentindo? Eu tô sentindo que é quente. Então vira quase que uma macumba no negócio. Vamos sentir aqui, ó. Ah, então eu senti que é bom, o cara é legal. Vira muito sentimento. Aí você fica achando que o vendedor, ele é uma pessoa altamente espiritual. Ele chegou e falou, cara, eu me conectei com a pessoa, bacana. Aí você já teve a experiência de vender para condomínio, meu amigo, minha amiga? Eita, é 50% de chance até o finalzinho, porque lá no último alguém levanta e fala, mas eu não gostei dessa empresa e todo o processo que você fez cai por água. É isso aí. Então, dependendo do teu cliente, não importa esse sentimento. Mas, como que você consegue entender isso? Por exemplo, uma coisa que você falou é importante. Tá quente mesmo? Tá quente. Quando foi a última vez que você falou com o teu cliente? Há quanto tempo essa oportunidade está parada nessa fase? Muito bom isso. Ou seja, uma outra métrica, tempo de oportunidade parada naquela fase. Tô tomando nota aqui, Luiz. Porque é o seguinte, cara, a oportunidade tá lá. Puxa, que bacana, falei com o cara há 3 meses, mas o meu produto, o ciclo de venda dele é de 1 mês. Isso quer dizer que ele já comprou outros 2 produtos e na tua frente falou com o teu concorrente. É isso aí. Alguém tá namorando essa sua namorada aí, meu amigão, e você não tá nem percebendo. Exatamente. Você tá falando com ele, tá nessa fase, oportunidade real, legal. Quais foram as perguntas que o teu cliente fez que te deram a intenção de que ele está querendo uma oportunidade real? Daí vale uma coisa que vamos anotar pra gente fazer um episódio sobre isso? Vamos. Quando começa a negociação, Hugo? Já estou tomando nota aqui. Com certeza na segunda temporada, que quando começa a negociação, já estou tomando nota no nosso roteiro aqui. Só para dar um gostinho para você, meu amigo, minha amiga que está assistindo agora. A negociação começa quando o cliente começa a fazer pergunta a respeito do uso, ou da usabilidade, ou da vida dele através do seu produto e serviço. Ali começa a negociação. Não é quando ele fala, me dá desconto. Quando ele fala, me dá desconto, ele já passou pelas objeções, ele já planejou a vida dele usando o seu produto, o seu serviço. Ali começou a negociação, ele começou a adaptar, perguntando, mas funciona desse jeito? Na minha realidade vai ser assim e tal? Ou seja, se você tem um questionário bem estruturado, você consegue entender quais são as perguntas que o teu cliente vai fazer para mudar de fase. Sabe quando você está fazendo ali comprando alguma coisa pela internet, e aí ele vai falando assim, você vai querer isso? Vai querer mais aquilo? Lanche do nosso fast food lá que você conhece, tá bom? Você faz uma pergunta, faz outra pergunta, faz outra pergunta, faz outra pergunta, aí ele pergunta, aí habilita o botãozinho para falar, pode fechar o pedido? Antes do pode fechar o pedido, ele faz algumas perguntas para você, porque ele conhece o processo de compra. Ele sabe o que você quer. Bom, você pediu um negócio, vai querer a bebida, depois a sobremesa. Eu não vou te oferecer a sobremesa antes, a menos que você compre só a sobremesa. Tem um caminho. No fase das perguntas também. Poxa, Luiz, mas meu produto ele é muito complexo. É só o seu produto que é complexo, né? Nenhum outro.
Nenhum outro é complexo. E o que a gente mais trata nas nossas consultorias são de vendas complexas, né? Sim. Coisas que são aplicadas a necessidades e dores mais diversas dos clientes, né? E às vezes você só não parou para olhar o teu processo para entender as perguntas. E você vai identificar que muitas delas são iguais, muitas delas são feitas de forma repetida. Tem alguns sistemas que você até consegue fazer pré-antever essa pergunta e colocar a resposta para o teu vendedor na fase daquela pergunta. Então o negócio é você detalhar exatamente como que funciona cada uma das fases. Você trouxe uma questão aqui que tem em alguns clientes pelos quais eu passei, contrato fechado é fase de funil. Porque ainda tem a questão de passar pelo jurídico, aprovar a minuta, acertar. Aí, quando o contrato está fechado, é que a venda está feita. Lógico, eu não concordo com isso 100% do tempo, porque isso incorre em colocar uma fase muito administrativa dentro do processo de vendas e você pode distorcer um pouco outras métricas, Perfeito. que é métrica de ciclo de venda, né? Mas é uma realidade. Então, olha só, para a gente fechar métricas de resultado, então, que a gente falou de vendas, de negociações fortes ou oportunidades qualificadas, Perfeito. vendas fechadas, vendas perdidas, legal? E uma coisa que você falou, tempo da oportunidade parada numa fase de funil. Né? Porque assim, não, meu ciclo de venda é de 3 meses, eu tenho uma oportunidade lá de 9 meses colocada, amiga, essa oportunidade já foi pro saco, cara. Vamos só acrescentar uma que Por também favor. é uma métrica de resultado. Vamos imaginar o seguinte, meu negócio depende, um negócio de serviço mais complexo, por exemplo, ele depende de apresentação de proposta. E aí, vamos entender, chegou uma oportunidade pré-qualificada, vamos falar disso na sequência, chegou uma oportunidade, eu estou apresentando a minha proposta. Muitas vezes, o apresentar a proposta, eu já tenho que ter valor, tenho que ter um escopo, teve um trabalho ali. E é importante medir quantas propostas o vendedor está fazendo e está apresentando. Por que eu digo que isso é uma métrica de resultado? Porque é um resultado do filtro. Não é o resultado final, mas eu consigo medir quantas propostas ele tem apresentado e quanto fechou, valor por valor. Valor total de proposta gerado, valor total fechado. Então eu tenho 2 valores para comparar. Quantidade de proposta é uma outra métrica, mas eu posso comparar valor. Fica visualmente mais fácil para a gente entender e também até o próprio vendedor começa a gerar expectativa de comissionamento a respeito disso. Sim. Vamos falar sobre o comissionamento, inclusive, no próximo episódio. Inclusive, a gente já vai Segura falar aí. sobre isso aí. Tem bastante coisa para falar. Muito interessante, muito legal. Bacana. Aí é o seguinte, Luiz. Pô, Luiz, minha vendedora não tá fechando, cara. Ih, bicho, a taxa de conversão deles, e às vezes o gestor tira isso da cartola, Opa. né? Tá baixa e tal. Acho que eu vou mandar embora. O que você fala? Peraí, bicho. E a volumetria de trabalho dele, certo? E o que ele está fazendo antes? Chegamos então na outra parte das métricas, que são as métricas de desempenho. Veja, métricas de desempenho, elas têm o objetivo de medir a ação desse vendedor, dessa vendedora, antes mesmo de chegar naquelas outras fases que a gente falou. Por que é importante? Porque existem vendedores que estão passando por uma temporada que as vendas estão menores do que todos nós gostaríamos, legal? Quando você olha para as métricas de desempenho, a gente vai mostrar algumas delas aqui para você agora, e você vê que a coisa está acontecendo, o que você precisa fazer com esse vendedor, com essa vendedora? Coach. Cola nele, cola nela, vai entender, vai ajudar, vai acompanhar, porque a energia para se fazer vendas está sendo aplicada. Agora, quando ele não está nem fechando, e quando você olha para as métricas de desempenho, as métricas de desempenho também estão ruins, a volumetria de atividade dele é baixa, aí outras decisões podem ser tomadas. A gente vai falar isso nos próximos episódios. Mas vamos lá, Luiz. Então, assim, métrica de desempenho, aquele início do processo de vendas que é importante, seja o vendedor um vendedor que cuida do funil inteiro, ou seja ali, daqui a pouco a gente vai falar um pouco de SDRs também. Quais são sugestões ali de métricas a serem... métrica a ser medida é pleonasmo, né? Mas no começo do funil, na sua opinião. Antes, deixa eu só comentar como que os gestores falam aquilo que você falou, né? O meu vendedor ele não está muito agressivo no fechamento. Tá pouco persuasivo. Tá pouco persuasivo. Como se, na verdade, vendas fosse você pegar um outro cliente ali, dar um mata-leão, mandar ele assinar um contrato e funcionasse desse jeito. Ou seja, agressivo vai falar, você vai fechar. Não é isso, a agressividade não é dessa forma. A segunda questão que eles perguntam e falam é o seguinte, mas parece que ele não se empenha muito, acho que ele não tem assim desejo de venda, parece que ele não tem sonho de... Ou seja, sabe quando fala aquela palavrinha que eu não vou falar aqui, mas ele não tem assim uma vontade
vontade, um ímpeto em fechar? Calma, não é bem por aí. Vamos pensar o seguinte, métricas de desempenho. Se eu tenho que fazer, por exemplo, uma proposta, antes daquela proposta eu tenho que fazer um levantamento de necessidade, eu tenho que fazer uma reunião, eu tenho que fazer um contato com o meu cliente, eu estou medindo quantidade de contatos que ele tem feito, quantidade de oportunidades que eu tenho colocada para ele trabalhar, quantidade de reuniões realizadas. Então, são tipos de métricas que a gente tem que medir para entender se ele está ocupando o tempo dele. Primeiro, entender se ele está ocupando o tempo dele com o que deveria. Um outro ponto que eu faço um alerta aqui, não é uma métrica, mas é o quão organizado é o teu vendedor e a tua vendedora para fazer o que precisa ser feito no tempo que ele tem para fazer. É isso. Porque muitas vezes a gente pega o vendedor falando assim, cara, tá uma correria danada, puxa, não sei o que tal. Beleza, bacana, ele tá fazendo propostas. Mas ele vai lá, ele começa a ir no cliente e ele não está sendo objetivo naquele cliente. E aí você tem que acompanhar de perto. Falando, olha, você já fez 2 reuniões com aquele cliente. A terceira tem que ser fechamento. Porque senão o CAC, que é uma outra métrica, fica muito mais caro. Eu estou empenhando muito valor naquele cliente para quanto ele vai retornar para mim. Então não pode fazer 3 visitas para o cliente. Ah, mas o cliente está pedindo. Precisa ser presencial. Ah, ele não quer, ele é da moda antiga. Mas você perguntou para ele? Pergunte. Desculpa. Nessa questão aí das métricas de desempenho, você falou uma coisa que eu estava lembrando aqui. No primeiro episódio, na primeira temporada, episódio 11, a gente falou sobre... Começou a falar, e nessa temporada a gente vai falar de novo, a gente começou a falar sobre perfil de cliente ideal. Sim. Então, quando a gente fala assim, quantas reuniões qualificadas, e o que é esse qualificada? Cara, perfil de cliente ideal. Quais são os perfis de cliente para os quais a sua empresa quer vender mais, precisa vender mais, ou mais que isso, quando você vende para aquele perfil, você é mais lucrativo, entrega mais valor, o cliente fica mais tempo com você. São alguns dos indícios de dizer que esse cliente está dentro de um perfil de cliente ideal. Então, uma das coisas aqui é quantas contas, num processo de prospecção, por exemplo, quantas contas identificadas dentro do perfil de cliente ideal esse vendedor está trazendo. Sim, aí eu trago um outro ponto. Antes da gente falar, aí vamos dividir vendedor, closer, fechador e prospectante. Ou seja, a empresa que vai prospectar, a forma que você vai trazer o lead, como você vai qualificar se é inbound ou outbound. Beleza? Por quê? Se você coloca isso para o vendedor, você tem que qualificar tantas oportunidades. E muita empresa faz isso, muita empresa não tem nem recurso para colocar outras pessoas. Não estou falando que é certo ou errado. Mas pensa o seguinte, nessa fase do funil, ele tem que ser mais pesquisador. Ele não é uma pessoa com uma qualidade, uma habilidade talvez tão boa de fechamento, de comunicação, de relacionamento, porque ele precisa fazer uma parte de pesquisa muito forte. E é chato essa fase. É chato porque você liga para um monte de gente, você valida um monte de gente que ainda não é o seu ICP, não é o seu perfil de cliente ideal. O ideal, para quem faz vendas complexas, B2B de alto valor agregado, cuja CAC cabe nisso, o ideal é você ter um departamento separado. Não tem como fazer. Vamos fazer 2 funis? Para a gente identificar fases diferentes, porque a fase de prospecção ela é muito diferente da fase de venda. Sim, senhor. Então, vamos lá, eu estou identificando, validando o meu ICP, validando a minha persona, aplicando uma cadência de contato, consegui um contato estabelecido, virou uma pré-oportunidade, aí eu migro para um outro funil, que é um funil de oportunidades qualificadas. Exato. Aí eu consigo saber quanto que entrou. Entrou 5, já é pré-qualificada. Segundo, qual é a qualidade? Aí eu posso colocar uma métrica, por exemplo, de qualidade disto. Imagina que eu e você estamos trabalhando junto aqui. Eu estou falando, Hugo, esse cara aqui é bom, hein? Vai querer comprar. Aí eu te passei 50 desses. Aí você falou assim, cara, desses 50, 3 queriam comprar. No mínimo que você vai fazer é falar, cara, tá ruim o seu trabalho. E aí, assim, tem episódio que a gente vai tratar especificamente sobre isso, né? Que é, cara, marketing, SDR e closer, são 3 grandes fases. Se eles não forem os melhores amigos entre eles na sua empresa, você tem um problema. Vixe. Porque um vai ficar jogando, e é natural, tá? Não estou falando que eles fazem isso de sacanagem, mas um vai ficar jogando a bola para o outro. Não, eu gerei os leads aqui em marketing. Não, eu gerei aqui em prospecção. É o vendedor que não está fechando. Vendedores olham, e aí por isso que a gente falou ali no começo, que a jornada de compra dos clientes está cada vez maior, está cada vez mais alongada. O vendedor, às vezes, também só quer pegar o filézão ali no... Não, só vendo para quem está pronto para compra. Ô vendedor, ô vendedora, o negócio está mais complicado, meu irmão, minha irmã. Né? E muitas vezes o que
SDR, o que prospecção identifica como uma oportunidade, você, vendedor, não pode jogar no lixo falando que é um curioso. Existe ainda a necessidade de um desenvolvimento. É claro, se esse desenvolvimento é muito longo, você vai voltar para alguma outra fase ou para alguma outra ação da sua empresa. Mas entender que nós vendedores, precisamos nos esmerar pela venda. E quando essa oportunidade chega, a gente precisa trabalhar por ela, certo? Achar que vai sempre chegar cliente ou oportunidade, nesse caso, pronta para uma compra, é desperdiçar muita coisa boa que chega no nosso pipeline e a gente acaba não utilizando. Né? Tem outro ponto que também, estamos chegando. Meu Deus do céu, tá acabando o tempo, cara. Dobrou o tempo, mas as mesmas assim, muito rápido. É que o assunto é interessante, mas olha só pra gente poder finalizar aqui. Um outro ponto também é que às vezes o vendedor que está fazendo o fechamento, ele não quer fazer a proposta, ele quer receber tudo pronto, né? E aí eu tive esse problema e já tô com uma solução, já outro dia estava com esse negócio falando com o vendedor. Tem um processo lá que a primeira proposta é feita pelo administrativo, pré-proposta, e manda já direto pro vendedor. Beleza. As demais ele tem que fazer. E outro dia um vendedor falou assim, cara, eu tô cheio de coisa para fazer, não sei o quê. Eu falei, boa sorte, amigão. É seu trabalho. Faça. Simples assim. É isso aí. É seu trampo. Faz você e acabou. E aí sim, é se esmerar pela venda. É fazer a melhor proposta, a melhor oferta, apresentação, falar com o cliente, relacionamento e sim, fechar. Ponto. É isso aí. E de todas essas fases que a gente falou, 2 métricas gerais para tudo, que é conversão entre as fases, legal? A gente pegou lá desde os primeiros, até conversão entre as fases e conversão geral do funil, quanto de energia que eu coloco no topo e quanto chega no final, e tempo que demora. Porque quando você tem essas principais métricas, o tempo que demora e a conversão, para vender aquele final que você quer, você começa a entender quanto de energia você tem que colocar no começo e principalmente o ajuste entre as fases, porque o que acontece muito num funil, às vezes, é o que a gente chama de funil estrangulado, porque vem tudo bonitinho, chega numa fase, o funil faz assim, ó, a taxa de conversão cai demais. É ali, cirurgicamente, que você tem que atuar. E como falta 1 minuto para terminar, considerações finais, vida. Luiz, sobre essa questão. Você gostou? Quer mais? Fala lá, vai lá no meu Instagram. Aí você pode pegar e fazer mais perguntas, mas eu acho que merece um outro episódio falando também, detalhando um pouco mais sobre as métricas de inbound e outbound. Exatamente. Então, assim, esse aqui foi o primeiro episódio da 2ª temporada do Que Não Fazem Vendas. Eu sou Hugo Santos, tenho aqui Luiz Schmidt. Tamo junto aqui na pedrada do dia a dia. E daqui uma semana, mais um episódio de Que Não Fazerem Vendas para você. Beleza? Então, nos aguarde e nos siga nas redes sociais também. Até a próxima. Valeu.